Você já deve ter se deparado com algum produto que poderia ter uma usabilidade melhor, não é? Acontece que alguns produtos são criados com ideias mirabolantes, porém, não é divulgado como que se faz o uso correto deles. Ou até mesmo nos perguntamos por que temos linhas de dobras na palma da mão. Hoje você irá descobrir 10 coisas que existem e você não sabia o motivo. Pequeno bolso na calça jeans. Todos nós já nos perguntamos qual a real utilidade do pequeno bolsinho da calça jeans. Muitos usam para guardar moedas, porém, não é nem um pouco prático para pegar depois. A verdadeira função do menor bolso da calça jeans tem muito a ver com o passado que com o presente. O menor bolso da calça jeans, na verdade, foi criada para uma coisa muito simples e útil há alguns anos: guardar os relógios de bolso dos cowboys, na época em que começou a virar moda. Isso porque, naquele tempo, não existiam relógios de pulso como os de hoje em dia, somente os presos às roupas, por cordões, normalmente de ouro ou prata. Ele pode parecer algo inútil hoje, mas já foi bastante utilizado. Hoje em dia, ele serve também para guardar isqueiros. Dobras na palma da mão. Assim como as impressões digitais, elas são formadas durante o desenvolvimento do embrião. No entanto, essas dobras não são formadas por acaso. Sabe-se que as linhas na palma das mãos, assim como as digitais nos dedos, servem para aumentar o atrito na nossa pele, o que facilita a aderência em objetos. Sem essas marcas, as coisas escorregariam de nossas mãos como um sabonete molhado, pois, quando pegamos um sabonete, a espuma preenche os espaços entre as linhas e digitais da mão, fazendo com que nossa mão fique lisa, facilitando que qualquer coisa escorregue facilmente. A mesma coisa acontece com o hidratante, que deixa a mão escorregadia. As linhas nas mãos também facilitam os movimentos dos dedos. Se tivéssemos as mãos sem nenhuma ruga, a pele esticaria a qualquer estímulo, limitando os movimentos. Buracos nas laterais dos tênis. Certamente você já viu esses buracos nos sapatos de All-Star, mas não sabe exatamente o porquê desses furos. Bem, nós vamos lhe explicar. Eles têm 3 funções. A primeira é a mais óbvia, e certamente você já sabia, que é gerar ventilação dentro do tênis, permitindo que o ar chegue dentro do sapato, para que o seu pé não transpire tanto e, consequentemente, não cause o vulgo chulé. A segunda função é a aceleração na secagem dessa parte do tênis, que todos nós sabemos que é a que mais demora a ficar totalmente seca quando lavamos. A terceira e última função não tem nada a ver com o que você imaginou. Esses furinhos servem também para ajudar a regular o tamanho do tênis. Muitas vezes calçamos um número X, mas nosso pé pode ser mais estreito ou mais largo do que o modelo do sapato que usamos. Então, você já pode usar os seus cadarços para ligar esse ponto do tênis até os outros buraquinhos superiores. Fazendo isso, o tênis fica mais apertado e junto ao seu pé. Flecha no lado do indicador de gasolina. Certamente você nem deve ter conhecimento do mesmo, mas na maioria dos carros há uma seta do lado do medidor de combustível. Esta seta indica o lado do veículo onde fica o tanque de gasolina. É bastante útil quando você está dirigindo em um carro alugado. Buraco negro na parte de trás do iPhone. Se você tem um iPhone, certamente você já percebeu que tem um pequeno buraco negro na parte de trás, posicionado entre a câmera e o flash. Aquele buraco é um microfone. Tecnicamente, ele não é exatamente um microfone porque não capta a sua voz. Pois bem, este microfone é chamado de microfone anulador de ruído, que pode eliminar virtualmente os ruídos de fundo, de modo que quando você estiver falando no telefone, a pessoa possa ouvir sua voz de forma mais clara. Ela também ajuda a gravar sua voz sem qualquer filtro e fazer com que a Siri a reconheça corretamente. Então, agora você já sabe que seu iPhone tem 3 microfones e que o ponto preto é para cancelar o ruído externo. Vamos continuar. Capas dos assentos. Tenho certeza que a maioria das pessoas, quando vão fazer alguma viagem, acabam dormindo.
Mas as curvas que o ônibus faz na estrada ou as turbulências nos aviões, às vezes pode ser um problema. Isso porque sua cabeça fica balançando de um lado para o outro. Porém, essas capas são a solução para um dos maiores problemas da viagem, que é o sono. Ela serve para que você fixe sua cabeça na poltrona e possa relaxar sem ficar balançando de um lado para o outro. Furo no leitor de DVD. Talvez você nem tenha conhecimento deste furo, mas ele é bem útil. Sabe quando a energia da sua casa acaba e você precisa urgentemente tirar um CD de dentro do leitor de DVD? Ou até mesmo quando o leitor não quer mais abrir? Então, este furo serve para ejetar o CD, mesmo quando não tenha energia. Basta você inserir a ponta de um clips e pronto, ele irá abrir. Zigue-zague no grampo de cabelo. Essa é fácil. O lado com zigue-zagues é a parte inferior do grampo, no qual deve ser voltado para o couro cabeludo. Ele ajuda a segurar melhor seu cabelo. Prático e fácil. Furo no cabo da panela. Sabe aquele furo que tem nos cabos das panelas? Uma das suas utilidades é pendurar em um gancho quando não estiver usando, mas a real função desse furo é fornecer suporte para as colheres. Funciona como um porta-colher, facilitando a nossa vida, sem contar que é bem mais higiênico. Buraco no pegador de macarrão. O buraco no meio do pegador de macarrão tradicional serve como um dosador para medir a quantidade de macarrão antes de cozinhar. Ele mostra perfeitamente a porção recomendada para servir uma pessoa. Agora, ao invés de medir no olho a quantidade de macarrão, você pode medir exatamente a quantidade e ter total controle das porções. Lembrando que, dependendo da sua fome, o suficiente são 2 porções. Agora que esses mistérios da vida foram desvendados, você já pode ficar mais tranquilo. Compartilhe o conhecimento recém-adquirido com seus amigos e os deixe impressionados. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações para receber nossos próximos vídeos. Até a próxima! Você já deve ter se deparado com algum produto que poderia ter uma usabilidade melhor, não é? Acontece que alguns produtos são criados com ideias mirabolantes, porém, não é divulgado como que se faz o uso correto deles. Ou até mesmo nos perguntamos por que temos linhas de dobras na palma da mão. Hoje você irá descobrir 10 coisas que existem e você não sabia o motivo. Pequeno bolso na calça jeans. Todos nós já nos perguntamos qual a real utilidade do pequeno bolsinho da calça jeans. Muitos usam para guardar moedas, porém, não é nem um pouco prático para pegar depois. A verdadeira função do menor bolso da calça jeans tem muito a ver com o passado que com o presente. O menor bolso da calça jeans, na verdade, foi criada para uma coisa muito simples e útil há alguns anos: guardar os relógios de bolso dos cowboys, na época em que começou a virar moda. Isso porque, naquele tempo, não existiam relógios de pulso como os de hoje em dia, somente os presos às roupas, por cordões, normalmente de ouro ou prata. Ele pode parecer algo inútil hoje, mas já foi bastante utilizado. Hoje em dia, ele serve também para guardar isqueiros. Dobras na palma da mão. Assim como as impressões digitais, elas são formadas durante o desenvolvimento do embrião. No entanto, essas dobras não são formadas por acaso. Sabe-se que as linhas na palma das mãos, assim como as digitais nos dedos, servem para aumentar o atrito na nossa pele, o que facilita a aderência em objetos. Sem essas marcas, as coisas escorregariam de nossas mãos como um sabonete molhado, pois, quando pegamos um sabonete, a espuma preenche os espaços entre as linhas e digitais da mão, fazendo com que nossa mão fique lisa, facilitando que qualquer coisa escorregue facilmente. A mesma coisa acontece com o hidratante, que deixa a mão escorregadia. As linhas nas mãos também facilitam os movimentos dos dedos. Se tivéssemos as mãos sem nenhuma ruga, a pele esticaria a qualquer estímulo, limitando os movimentos.
Buracos nas laterais dos tênis. Certamente você já viu esses buracos nos sapatos de All-Star, mas não sabe exatamente o porquê desses furos. Às vezes pode ser um problema. Isso porque sua cabeça fica balançando de um lado para o outro. Porém, essas capas são a solução para um dos maiores problemas da viagem, que é o sono. Ela serve para que você fixe sua cabeça na poltrona e possa relaxar sem ficar balançando de um lado para o outro. Furo no leitor de DVD. Talvez você nem tenha conhecimento deste furo, mas ele é bem útil. Sabe quando a energia da sua casa acaba e você precisa urgentemente tirar um CD de dentro do leitor de DVD? Ou até mesmo quando o leitor não quer mais abrir? Então, este furo serve para ejetar o CD, mesmo quando não tenha energia. Basta você inserir a ponta de um clips e pronto, ele irá abrir. Zigue-zague no grampo de cabelo. Essa é fácil. O lado com zigue-zagues é a parte inferior do grampo, no qual deve ser voltado para o couro cabeludo. Ele ajuda a segurar melhor seu cabelo. Prático e fácil. Furo no cabo da panela. Sabe aquele furo que tem nos cabos das panelas? Uma das fica o tanque de gasolina. É bastante útil quando você está dirigindo em um carro alugado. Buraco negro na parte de trás do iPhone. Se você tem um iPhone, certamente você já percebeu que tem um pequeno buraco negro na parte de trás, posicionado entre a câmera e o flash. Aquele buraco é um microfone. Tecnicamente, ele não é exatamente um microfone porque não capta a sua voz. Pois bem, este microfone é chamado de microfone anulador de ruído, que pode eliminar virtualmente os ruídos de fundo, de modo que quando você estiver falando no telefone, a pessoa possa ouvir sua voz de forma mais clara. Ela também ajuda a gravar sua voz sem qualquer filtro e fazer com que a Siri a reconheça corretamente. Então, agora você já sabe que seu iPhone tem 3 microfones e que o ponto preto é para cancelar o ruído externo. Vamos continuar. Capas dos assentos. Tenho certeza que a maioria das pessoas, quando vão fazer alguma viagem, acabam dormindo. Mas as curvas que o ônibus faz na estrada ou as turbulências nos aviões... Bem, nós vamos lhe explicar. Eles têm 3 funções. A primeira é a mais óbvia, e certamente você já sabia, que é gerar ventilação dentro do tênis, permitindo que o ar chegue dentro do sapato, para que o seu pé não transpire tanto e, consequentemente, não cause o vulgo chulé. A segunda função é a aceleração na secagem dessa parte do tênis, que todos nós sabemos que é a que mais demora a ficar totalmente seca quando lavamos. A terceira e última função não tem nada a ver com o que você imaginou. Esses furinhos servem também para ajudar a regular o tamanho do tênis. Muitas vezes calçamos um número X, mas nosso pé pode ser mais estreito ou mais largo do que o modelo do sapato que usamos. Então, você já pode usar os seus cadarços para ligar esse ponto do tênis até os outros buraquinhos superiores. Fazendo isso, o tênis fica mais apertado e junto ao seu pé. Flecha no lado do indicador de gasolina. Certamente você nem deve ter conhecimento do mesmo. Mas, na maioria dos carros, há uma seta do lado do medidor de combustível. Esta seta indica o lado do veículo onde